Eu tive uma experiência quando a gente morava em Nova Trento. Meu Deus, que Deus guarde essas crianças. Morava em Nova Trento e morava perto de um barzinho, assim, barzinho não, era na verdade uma espécie de uma discoteca ali, e na parte da frente, assim, a mulher durante o dia ela abria uma mercearia. E de vez em quando faltava alguma coisinha assim, da casa, assim, corria ali para comprar, né? E sempre que eu ia na mercearia, eu ia com a Anne junto comigo, a Anne era criança, e a dona sempre dava uma balinha, né? Ela via a Anne, ela pegava uma balinha para dar para a Anne. E aí eu senti que ela tinha assim, um carinho especial pelas crianças, né? Aí um dia eu puxei assunto com a mulher, disse: a senhora não tem filho? Aí ela disse: não, eu tinha, mas não tem mais? Ela disse: não, meu filho se foi. Disse: o que aconteceu? Não, aconteceu um dia, eu estava lavando a louça e a criança saiu pelos fundos da casa. E a criança saiu pelos fundos da casa, deu a volta na frente, ali onde ela morava ali, onde era o barzinho ali, né? Deu a volta na frente e o portão estava aberto. Ela saiu e tinha um caminhão estacionado na frente de casa. Aí a criança pegou e foi brincar na frente do caminhão. E exatamente naquela hora que ela ficou na frente do caminhão, o cara do caminhão deu a partida. Pegou e passou por cima da criança. Já pensou? Tá louco, né, cara? Que... Só Deus na causa. Eu vi assim que ela tinha uma consideração assim, tipo, é estranho tu ir num bar, a pessoa ficar dando bala assim de graça, assim, toda a vida, né? Aí eu disse: tem alguma coisa aqui, né? E aí fui ver. Então realmente, claro, isso daí são casos raros que acontecem numa situação que nem essa, né? Mas acontece, né? Ali em Canelinha ali aconteceu. Pessoas que têm piscina em casa, né? O pai foi tomar banho, deixou a criança dentro da sala, ela saiu pela porta do fundo também. A piscina, hoje tem gente que faz piscina e já bota um tipo de uma cerquinha de vidro ao redor, né? Mas ali eu não sei se tinha, se não tinha. A criança caiu dentro da piscina. Quando o pai saiu do banho, já era. Então, quem tem piscina é outra coisa perigosa. Então, mas enfim, evangelho é boas notícias, vamos falar de coisa boa. Que Deus guarde, né? Vocês aí que moram nas alturas também, né? Tá sempre cuidando, toda atenção é bem-vinda, né? Amém, queridos? Amém, então sejam bem-vindos, né? Hoje nós estamos com um convidado aí, né? Semana ele mandou o Leandro, para quem não sabe, né? Nosso conhecido de infância, né? A mãe dele, ela foi diretora da escola básica, né, de São João Batista durante muitos anos, e é uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande, né? É a dona Cise. Né? Então, hoje está aqui com a gente. Essa semana ele perguntou: tem alguma programação essa semana? E eu fui passando a lista para ele. Né? Todo dia tem uma programação em algum lugar. Né? E sexta-feira, e ele sentiu o desejo de estar aqui com a gente hoje. Então seja bem-vindo, né? E ela, como é que é mesmo? Yasmin, seja bem-vinda também. Ela está entrando no ritmo também lá, Lê? Tá fazendo fundamentos. Tá fazendo fundamentos com o Arthur. E batizou também, né? Lá com a gente, na verdade. Que legal. Gostei do caminho, né? Eles frequentam a Igreja Verdade lá em Porto Belo. E a gente fez um curso junto esse ano, né? Que eu comentei com vocês, do Homens ao Máximo, né? Era um curso que a gente feito com o pessoal dessa Igreja Verdade lá de Porto Belo, mas estava sendo ministrado aqui em São João. Um colega nosso chama Arthur, né? Ele que estava direcionando. E a gente estudou junto aí. Ficamos aí esse ano de 2025 aí estudando junto, né? Que Deus nos ajude agora a botar em prática, né? Eu tô revisando ali algumas lições que eu não consegui preencher o questionário, deixamos para preencher lá no dia,
Mas eu estou revisando tudo. Estou revisando porque para ficar assim perfeitinho, né? Tudo respondidinho, tudo certinho. E ali que eu vou revisando, como que é incrível, né? A palavra de Deus é algo tão sobrenatural que, mesmo a gente tendo aprendido algumas lições recentemente, você vai ler de novo e Deus fala com você de novo. Porque toda vida que você entra em contato com a Bíblia, seja a própria Bíblia, seja um livro, seja uma mensagem gravada, essa palavra ela nunca volta vazia. Né? Uma vez eu tive uma experiência, e isso é uma palavra que eu vou falar, ela é muito importante para todo mundo que vai um dia pregar essa palavra. Né? Eu tive uma experiência que eu fui ministrar, eu acho que era um retiro. E sabe aquele dia que você não está muito bem, né? Você está vivendo lá, está passando por uma prova, está passando por um perrengue. Enfim, tem dia assim que parece que não flui como a gente gostaria. E quando isso acontece, a gente muitas vezes tem aquela sensação assim de, hoje deu tudo errado, né? E a gente muitas vezes vai para casa arrasado, né? E eu nunca vou me esquecer, um dia o Espírito Santo assim, ele sussurrou, né? Nunca se esqueça, a minha palavra jamais volta vazia. Esse é um texto que está lá em Isaías, se eu não me engano é capítulo 55. É o mesmo capítulo que deu inspiração ao ministério Vinde às Águas, né? Ó vós todos que têm de sede, vinde às águas, vinde comprai e bebei, né? E já que eu estou citando, eu vou ler, para ficar mais bonito, né? É para ser Isaías 55 mesmo. Isaías 55. Vamos lá. Isaías 55, a partir do versículo 8. Já serve de palavra de abertura, né? Já que eu demorei para falar com o Anderson. Isaías 55, verso 8. Posso ler aí? Sabrina está achando lá. Tem uma Bíblia aqui, quem quer? Eu trouxe essa Bíblia do Bernardo, mas eu não vi, eu não me agrado muito, é aquela da nova tradução. A nova tradução da linguagem de Deus. Eu não sabia que era, rapaz, mas aí, se alguém quiser. Isaías 55 para jovem é bom, né? Para jovem é bom que fala na linguagem bem fácil, né? Isaías 55, 8. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos. Os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra, e faz brotar, e faz produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Naquele dia Deus me deu exatamente esse versículo 11, né? Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Então isso aqui é uma mensagem de encorajamento para qualquer pessoa, para qualquer cristão, né? Porque é uma responsabilidade de todo cristão anunciar o Evangelho, né? Anunciar as boas notícias. Seja no nosso trabalho, seja dentro do próprio lar. Nós que somos homens, né? Tem uma passagem. Tem dia que eu prego no meio, tem dia que eu prego no final, tem dia que eu prego no começo, tem dia que eu prego nos 3 tempos. Efésios 5, né? Uma palavra para todos os homens, né? A Bíblia diz assim, ó, Efésios 5, 25. Vós, maridos, amai as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, né? A fim de apresentá-la a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então aqui diz que o marido ele tem que santificar a esposa, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Efésios 5, 26.
Então, essa é uma responsabilidade do homem. Né? Nós, maridos, temos que ter sempre uma palavra na boca para lavar a nossa esposa. Purificar a nossa esposa. Né? Por quê? Porque o homem ele foi levantado por Deus como sacerdócio do lar. Né? A direção do lar, ela cabe ao homem. Só vem aqui, desculpa eu te interromper. Fica à vontade. A palavra de Deus é coisa maravilhosa. É tremendo, não? Cara. Não tem que pedir desculpa. Nós não aqui. conversamos nada e olha só o que eu mandei para minha prima hoje. Nós conversamos 10h35 da manhã. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. 10h35 da manhã. A palavra diz que temos que dar a vida pelas nossas esposas. Chega à noite, confirma a palavra, né, cara? Exatamente. Eu quero ter relacionamento com Deus, essas coisas começam a acontecer direto, né? Meu Senhor Jesus. Fazer bom, vai, dá. Jesus disse, né, que do nosso interior fluiriam rios de água viva. Né? Então, se a gente cumprir o que a Bíblia diz em Efésios, né, enchei-vos do Espírito, se a gente desenvolver esse hábito, né, de se encher do Espírito constantemente, quando a gente abrir a boca, a gente é fonte, né? Então vai fluir, né? Então é uma coisa que, embora que a ansiedade às vezes ela quer pegar a gente, mas Deus nunca falha. Deus nunca falha. Se a gente estiver cheio de Espírito Santo, quando eu abrir a boca, sempre vai ter algo para repartir. Né? Agora, cara, se eu me encher de novela, como no passado, né? Hoje em dia com o advento da Netflix e etc., acho que é raro o cristão ver novela, né? Mas existem outros tipos de novela no dia de hoje. Né? Mas, enfim, a boca fala do que o coração está cheio. Né? Aquilo que eu me alimentar vai fluir do meu interior. Né? Agora, se eu me alimentar da palavra. Agora, voltando ali, né, no que a gente estava falando, é a responsabilidade nossa, do homem, né? Ter sempre uma palavra para a esposa. Claro que a Bíblia também diz que a mulher sábia edifica o lar. Então, uma mulher que ela é sábia, uma mulher que se enche do Espírito Santo, ela também vai ter uma palavra para o marido. Né? Então, a questão é que nós precisamos ter sempre uma palavra. Eu preciso estar sempre edificando. E a melhor forma de edificar é através da palavra. Né? E agora, para não perder o raciocínio da palavra inicial que Deus nos deu aqui, né? Sempre que eu compartilhar uma palavra, seja a esposa com o marido, seja o marido com a esposa, seja no meu ambiente de trabalho, seja por onde eu andar, eu preciso ter em mente que essa palavra nunca vai voltar vazia. Né? Ela sempre vai produzir um efeito. E é importante eu ter esse conhecimento, por quê? Porque o diabo, nós estamos o tempo todo travando uma batalha espiritual. Nós travamos uma batalha entre a luz e as trevas, 24 horas por dia. Existe uma guerra sendo travada no mundo espiritual. E o inimigo ele vai tentar fazer de tudo para dizer que é perda de tempo. Você, por exemplo, eu gravo muitos vídeos, eu posto vídeo no Instagram, posto vídeo no Facebook. Então o diabo ele vai fazer de tudo para dizer, para quê? Né? Perda de tempo, né? Quem que vai ver esse vídeo aí? Quem que vai ouvir? Poxa, essa semana eu fiquei feliz. Teve um vídeo meu que deu 850 visualizações no Instagram. Não sei se todo mundo viu até o final, né? Mas ali o Instagram mostra 850 visualizações. E essa semana eu encontrei uma pessoa no supermercado, que era uma cliente minha que fazia muito tempo que eu não via ela, mais de 3 anos, né? E eu disse, poxa, quanto tempo que eu não te vejo, né? Eu estive na tua casa te visitando, não te achei e tal. Aí eu disse, poxa, fazia tempo, tá tudo bem, aquela coisa toda de encontro no supermercado. Aí eu disse, poxa, fazia tempo que eu não te via. Aí ela disse assim, pessoalmente fazia tempo que eu não te via, mas pela internet eu te vejo quase todo dia. Aí eu disse, como assim, né? Então, quer dizer, a gente às vezes não tem noção de quem que nos visualiza, né? E às vezes pessoas improváveis, que você imagina assim, não, essa pessoa aqui não me vê, né? E de repente está vendo, né? Então, que a gente não esqueça disso. A palavra de Deus, ela é uma semente. E ela sempre vai produzir um efeito, né? Então, nós não podemos parar de plantar essa semente. Né? A Bíblia diz na carta de Timóteo, né? Foi a última carta que Paulo escreveu. Prega a palavra, insta a tempo, fora de tempo, quer oportuna, quer ouçam, quer deixem de ouvir, né? Anuncie o Evangelho.
é uma responsabilidade nossa. Amém? Amém. Vai tocar Mateus hoje pra gente? O Anderson toca carrão. Mas agora quando ele tá com a missão aí dos baby, né? Aqui já dá quase pra botar a salinha das crianças, né? Amém, queridos. A gente vai estar orando e na sequência a gente vai estar adorando a Deus com uma canção, amém? Tem uma canção que eu tenho cantado bastante, que é ela conta a história de uma passagem bíblica que é desconhecida por muita gente, mas quem já leu a Bíblia mais de uma vez já deve ter percebido que quando Jesus foi apresentado no templo, só tinham duas pessoas dentro da igreja. E uma se chamava Ana e outra se chamava Simeão. E esse casal não era um casal, mas era um casal no sentido que era um homem e uma mulher, né? E eles tiveram o privilégio de participar do culto de apresentação do menino Jesus, né? E a letra da música fala disso, né? Os meus olhos viram a salvação, luz para o mundo, esperança da terra. Está lá no Evangelho de Lucas, se não me engano, capítulo 2 ou 3. É uma frase de Simeão, quando Simeão viu a Jesus sendo apresentado no templo, né? E hoje nós podemos ver a Jesus, eu vejo dessa forma. Eu consigo ver Jesus, né, nos meus irmãos. Todas as vezes que eu vejo um jovem, por exemplo, no caminho de Deus, né, vocês todos que estão aqui hoje, eu considero a maioria, tirando eu e a dona Ivânia, a maioria tudo jovem, né? E quando eu vejo os jovens, né, hoje tem a Yasmin aqui, né? Jovens se interessando em ouvir a palavra de Deus, em aprender de Deus, né? Como tu desse algumas notícias do teu filho, né? E isso para mim diz respeito a letra dessa música, né? Uma esperança que nasce. A esperança está viva, né? Porque o mundo que a gente está vivendo hoje, muitos jovens numa sexta-feira, principalmente no sábado à noite, né? Eles não vão escolher estar num lugar como esse, né? Eles vão escolher uma balada, escolher um outro ambiente. E quando eu vejo jovens, né, se reunindo numa sexta-feira à noite para ouvir a palavra de Deus, isso para mim, no mínimo, é uma mensagem de esperança, né? A esperança vive, né? Embora que a gente é bombardeado todos os dias por mensagens de desânimo, mensagens de desesperança, a esperança vive. E foi o que aconteceu com Simeão. Quando ele viu, teve a oportunidade de ver a apresentação de Jesus ali no templo, ele disse, né, os meus olhos viram a salvação, luz para o mundo, esperança da terra. Jesus é a esperança do mundo e está escrito em Colossenses que Cristo em nós é a esperança. Então, como Cristo habita em nós, a esperança vive. Amém? Glórias a Deus. Eu quero cantar essa música. Alguns já conhecem, aqueles que não conhecem, você pode se concentrar, se conectar com Deus nesse momento. Amém? A gente vai estar orando. Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças, Pai, porque o Teu Espírito Santo já está nesse lugar, Pai. Na verdade, o Senhor disse que quando duas ou mais pessoas se reunissem em Teu nome, ali o Senhor estaria, Pai. E nós nos alegramos porque o Senhor está o tempo todo conosco. O Senhor não se aparta de nós, Pai. O Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E o Senhor tem cumprido essa palavra, Pai. Eu te agradeço pela tua fidelidade, eu te agradeço pela tua presença nesse lugar. E eu quero te pedir, Pai, que teu Espírito Santo, que já flui no nosso meio, continue fluindo até o final dessa reunião, Pai. Que o Senhor tenha liberdade nesse ambiente para usar quem o Senhor quiser, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.
olhos viram a salvação, a luz para o mundo, que esperança da terra. E eu não sou mais meu, eu não sou mais meu. Cristo, tu és a minha porção. Cristo, tu és a minha porção. Trigo esmagado, vinho novo e bom. E eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, e esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será um segredo. E essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será um segredo. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será um segredo. Sim, Senhor Jesus. Tua palavra diz: eu rogo que você desperte o dom que há em você. Ô Senhor, o Senhor tem nos dado dons e talentos, Pai. E mais do que dons e talentos, o Senhor tem nos dado uma responsabilidade, Senhor. A responsabilidade de proclamar as boas notícias, Pai. E a letra dessa música diz: essa é a minha promessa, eu gastarei minha vida. Esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será um segredo. Ô Senhor, que nós não venhamos nos tornar cristãos 007, Pai, mas que as pessoas saibam, Pai, que nós somos teus filhos. Assim como Pedro, Pai,
Tua palavra diz que na noite em que Pedro negou a Cristo 3 vezes, Senhor, as pessoas identificaram a Pedro e disseram: você é um deles. Pedro lhe negou, ele disse: não, eu não sou um deles. Mas uma outra pessoa reconheceu, ele disse: sim, você é um deles. E Pedro disse novamente: não, eu não sou. Mas uma terceira pessoa disse: não, você é. Porque o fato de Pedro andar 3 anos ao lado de Jesus, ele estava tão impregnado de Jesus, ele estava tão impregnado da essência de Jesus, que ele já não conseguia mais esconder que ele era um deles, ele era um cristão. E nessa noite o Senhor pergunta: será que as pessoas lá fora, no nosso trabalho, no nosso ambiente de convívio, no nosso ecossistema, será que as pessoas têm percebido: você é um deles, você é um cristão, porque você se comporta diferente, você fala diferente, os seus gestos, os seus hábitos são diferentes? Será que as pessoas têm visto Cristo em nós? Oh, Deus espera que nós possamos nos gastar por amor a Ele. Nos gastar assim como uma vela se gasta para iluminar. Que nós possamos nos gastar por amor a Jesus. Que as pessoas possam ver Jesus em nós. Essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti. Não será um segredo. E essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti. Não será um segredo. Amém, meus irmãos? Que o nosso amor por Jesus não seja um segredo, amém? Que o nosso amor por Ele não seja um segredo. Que as pessoas possam saber que nós somos dele, amém? Ninguém venha ter vergonha de Jesus. A palavra de Deus diz que aquele que se vergonhar de mim, Jesus disse, né? Aquele que se vergonhar de mim e das minhas palavras, eu também me vergonharei dele. É muito forte essa palavra. A pessoa, Jesus disse que se eu me vergonhar dele e das suas palavras no último dia, no grande dia, no dia do encontro, ele também vai se envergonhar de nós, né? Que a gente nunca venha se envergonhar nem de ser visto como um cristão e muito menos por causa das palavras que nós carregamos. Ao longo de 2024 eu quero cantar mais uma música. Hoje eu sei que essa célula aqui é uma célula de adoradores, né? Todo mundo aqui toca alguma coisa, né? Alguém toca campainha, né? Tem gente que toca campainha, né? A Sabrina é a dançarina da turma, a Vanessa é a tecladista, o Anderson toca tudo que é coisa, toca violão, guitarra, bateria, baixo. O Matheus estava ensaiando para a bateria, deu um pit stop. O Leandro também toca violão. Então a gente vai cantar mais uma música, vem? Uma música que para mim foi um divisor de águas nos últimos 2 anos. Essa música tem sido um divisor de águas para mim.
Deus usou a minha esposa aqui na última reunião nossa para lembrar algo muito simples, mas que precisa ser lembrado constantemente. Que a nossa maior fonte de alegria precisa ser Jesus. Enquanto a nossa fonte de alegria for as coisas, enquanto a nossa fonte de alegria for aquilo que o mundo pode nos dar, as conquistas terrenas, né, o nosso salário, o cônjuge, né, pessoas que você ama, o diabo sempre vai arranjar alguma maneira de nos deixar triste. E sempre vai arranjar. Porque quando a gente não alcançar aquilo que a gente tanto quer, quando demorar para se realizar o sonho que a gente tanto tem, quando aquela pessoa que você ama te decepcionar, você vai ficar triste. Agora, se eu entender que a minha maior fonte de alegria é Jesus, e a graça dele me basta, a presença dele me basta, o amor dele me basta, quando eu entender isso, quando cair a ficha, os homens e as circunstâncias podem até roubar uma beiradinha da minha alegria, mas não vão conseguir roubar toda a minha alegria. Porque quando eu entender que a maior fonte de alegria está nele, né? Adão ali no Jardim do Éden, ele tinha tudo, até o dia que pecou. Ele tinha tudo, Deus vinha na viração do dia conversar com ele, face a face, todo dia ele tinha livre acesso ao Pai, né? E o pecado fez com que ele perdesse isso. Mas Jesus lá na cruz do Calvário recuperou isso novamente. Hoje nós podemos ter livre acesso ao Pai novamente. Jesus conquistou. E na presença dele há abundância de alegria. Tudo que nós precisamos é dele, amém? E a letra dessa música fala disso. Diz que eu não me canso de cantar essa música. Quero nada além de ti, és mais que tudo que eu sonhei, tudo que achei que eu queria é bem menor que te conhecer. Agora sou teu e tu és meu, és o tesouro que encontrei. Eu vou ficar pra todo sempre no prazer do teu olhar. Quero Jesus, quero Jesus, nada mais satisfaz, nada mais satisfaz, mais do que a prata e o ouro, és o meu bem mais precioso. Agora que já provei da tua bondade, nada satisfaz. Quero Jesus, quero Jesus, nada mais satisfaz, nada mais satisfaz. Quero Jesus, quero Jesus, nada mais satisfaz, nada mais satisfaz. Eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Tu és meu tudo, tu és meu tudo. Eu não quero ninguém mais,
eu não quero nada mais. Tu és meu tudo, tu és meu tudo, eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Tu és meu tudo, tu és meu tudo, eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Tu és meu tudo, tu és meu tudo, tu és meu tudo, tu és meu tudo, tu és meu tudo. Quero Jesus, nada mais satisfaz, nada mais satisfaz. Quero Jesus, quero Jesus, nada mais satisfaz, nada mais satisfaz. Você pode dizer isso a ele? Quero Jesus, quero Jesus, nada mais satisfaz, nada mais satisfaz. Quero Jesus, quero Jesus, nada mais satisfaz, nada mais. Sim, Senhor Jesus, nós não somos hipócritas, Pai, de dizer que não temos sonhos, porque temos sonhos. E o Senhor mesmo é que tem plantado sonhos no nosso coração, Pai. Tua palavra diz que o Senhor opera tanto o querer como o efetuar. E o Senhor mesmo tem colocado sonhos no nosso coração, muitos sonhos. Eu quero incentivar todos aqui a terem sonhos, porque o Senhor é um Deus que dá sonhos, e o Senhor é um Deus que realiza sonhos. Mas, a despeito e independente dos nossos sonhos, Pai, nós queremos declarar, Pai, nessa noite que já aprendemos, Pai, que a nossa fonte de alegria não deve estar naquilo que o Senhor nos dá, e nem nos sonhos que o Senhor realiza, Pai. A nossa fonte de alegria é Jesus. Precisa ser o Senhor Jesus. Por isso nós pedimos, Pai, restaura essa verdade nos nossos corações, Pai. Que todos nós venhamos entender e compreender que a maior fonte de alegria está em Ti, Jesus. Para que, em havendo uma demora na realização dos nossos sonhos, que nós possamos nos bastar e nos saciar com Tua presença, Senhor Jesus. É a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Recebe o nosso louvor, Senhor Jesus. Amém. Quantos entendem isso? Quantos entendem que tudo que nós precisamos é de Jesus? Todo mundo lembra aquela passagem, né? Quando Paulo ele orou 3 vezes por causa de um espinho na carne, né? E Deus disse para ele: a minha graça te basta. Né? Aí Deus dizendo assim: o meu amor é suficiente. Né?
se contenta com o meu amor, ele já é suficiente. Então, se o amor de Deus é suficiente, foi suficiente para Paulo, precisa ser para nós também, amém? Mas eu quero dar uma oportunidade aí para vocês contar como é que foi a semana de vocês, se alguém quer compartilhar aí algo que Deus falou com você essa semana, alguma experiência, alguma bênção, uma vitória. Meu filho aprendeu a falar uma palavrinha nova. Aprende a falar. Quem está muito falante, né? É a minha sogra. A minha sogra está muito falante. Embora que ela não entenda quase nada do que ela fala, né? Mas essa semana falou bastante. Isso também é uma vitória. Quer contar alguma boa notícia? Mateus. A notícia que eu passei na semana, né? Você está contente aí, Mateus? Como é que está aí o Saúde, graças a Deus. trabalho da Shopee? O novo entregador da Shopee aí. Amém. Bastante serviço? Bastante. Vai ligar, Oi? já estava bem forte agora mesmo. Amém. Glória a Deus. Vanessa quietinha. Falar alguma coisa, Vanessa? Sabrina. Seu povo aí para falar. É? Cadê isso? Mas é um povo abençoado. Amém. Leandro, eu sei que ele sempre tem uma bala no cartucho aí. Advogado, se não falar mal da fome, É, né? eu e o Leandro é os caras que mais falavam na turma lá, eles têm que pedir pra gente parar. Não, tu e o Arthur, né, pastor? Fala aí, Isso, Leandro. né, cara? Eu tava hoje, essa semana aí sedento de partilhar um pouco, de conversar sobre a palavra de Deus. Sou novo convertido, né? Estou convertido aí há um ano só. Desde 10 de 9 de 2000, do ano passado, né? Me converti, passei por uma situação muito difícil na minha família, né? Acabei sendo internado e tal, por causa do problema com bebida. E aí de lá pra cá me converti, parei de beber, né? E tenho buscado então a presença de Deus, né? E é muito bom esse primeiro amor que a gente tem, né? Esse primeiro ano, esse descobrir, esse experimentar de Deus, assim, tipo, o que aconteceu aqui agora, né? Uma palavra que a gente fala de manhã e que se confirma de noite. Assim, é muito tremendo, assim, as experiências que, pela graça de Deus, eu tenho tido assim, na minha vida, sabe? Então, a gente só tem a agradecer, assim, né? O momento de poder partilhar, né? Como o Christian falou, conheço o pastor desde sempre, né? O pastor da família dele, irmão dele tem a minha idade. Sempre gostei muito de ouvir o Christian, né? O Christian é bastante lá no meu escritório. E aí ele sempre ia com a palavra, né? Ia para conversar de alguma coisa, mas sempre deixava uma palavra, Até uma vez eu lembro que eu contei para ele que eu tinha tido um sonho que um dia eu tinha ido na igreja dele, mas nada, né? Nada, só no sonho, né? Mas hoje eu estou aqui, graças Está a Deus. realizando o sonho, porque a igreja somos nós. A Né? igreja somos nós, né? Então, é isso, né? Só esse momento de a gente poder estar unido, assim, uma hora dessa, antigamente eu ia estar certamente já bêbado, já pelos cantos aí, né, cara, incomodando um monte de gente. É a vitória, né? Deus é tremendo, né? Deus é tremendo. Isso reflete na nossa família, né? Reflete no meu filho, reflete na Yasmin, reflete na minha esposa. É um buscar que a gente tem que ter de Deus, né? Apesar, a palavra que o pastor trouxe aqui, né? Apesar desse espinho na carne, que eu acho que todos nós temos, né? Problemas, dificuldades, batalhas espirituais, batalhas financeiras, batalhas físicas, de saúde, enfim. É lembrar que Deus é conosco o tempo todo. Amém. É isso, pastor. Se deixar, eu fico falando aqui 2 horas. Amém. O pequeno grupo, ele é sempre bom lembrar, né? O pequeno grupo, ele tem uma proposta um pouco diferente do culto, né? O
pequeno grupo ele tem realmente essa abertura para a gente poder se abrir, para a gente poder contar experiências, orar uns pelos outros, né? Às vezes pode acontecer, alguém está precisando de oração, está enfrentando um desafio, tem algum parente, né, que está passando, né, como nós temos um amigo, né, que está enfrentando aí o desafio do câncer, né? Então é um espaço que a gente tem para isso também, né? Para estar orando e ter esse tempo de comunhão, né? No final, quando termina aqui, tem uma moça aí que ela geralmente ela faz como é que era? Especialista em nega maluca. Não sei se ela fez hoje, mas geralmente ela é a moça da nega maluca. Aí sempre a gente tem um tempinho de... Ela doce. Boa de Tem doce. gente que tem o dom do doce, né? Que bom, né? Porque sempre tem uns seres humaninhos aí para tentar amargar a nossa vida. E quando tem alguém que traz o docinho para adoçar a vida, né? É coisa boa, né? Mas amém.